Graça e paz, boa noite a todos. Mais uma noite de oração, intercessão. Hoje nós vamos falar exatamente na oração de intercessão. Vamos ler na palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 14, versículo 18. Melquisedeque abençoa Abrão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Melquisedeque, sacerdote, rei de Salém, tem um encontro com Abrão quando este volta de uma guerra em que foi libertar seu sobrinho Ló, e ao voltar dessa guerra vencedor, ele tem um encontro com Melquisedeque. Quando oramos em favor de outra pessoa, isso é chamado de intercessão. A intercessão é uma forma de oração em que pedimos a Deus por outra pessoa, por suas necessidades, desejos ou situações. Orar por alguém além de si mesmo. Não orar apenas por nós mesmos. Muitas vezes nós oramos: ó Senhor, eu preciso disso, eu necessito disso. Mas quando entramos em intercessão pela vida de outras pessoas. Então Abraão, ele entrou em guerra para libertar o seu sobrinho, vencendo a guerra, tendo libertado seu sobrinho, voltando para sua casa, tem um encontro inesperado com Melquisedeque, sacerdote e rei de Salém, que trouxe pão e vinho, elementos para uma aliança e reconhecimento do poder de Deus na vitória de Abraão. No versículo de número 19, e abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Ele intercede pela vida de Abraão para que ele seja bendito, que ele seja abençoado, que ele seja próspero. Então ele está pedindo ao Deus Altíssimo pela vida de Abraão. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Jesus, ele é da ordem de Melquisedeque. Quando vamos ler a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 5, nós vamos ouvir novamente falar de Melquisedeque, que Jesus era da mesma ordem de Melquisedeque. E diz assim no capítulo 5, o sacerdócio de Cristo. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que oferecendo dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Temos que entender que Jesus,
Ele poderia pedir por ele mesmo, para que ele não fosse para a cruz. Ele poderia dizer: eu não vou, eu não quero ir, mas por amor a nós, ele se entrega e ele intercede por nós. Ele dá a sua vida pela nossa vida. Assim, ele faz clamor. A Bíblia diz que ele faz clamor e lágrimas, orações e súplica. Ele podia pedir por ele mesmo, por si mesmo, mas pela salvação que estava proposto, através do seu sacrifício, negou a si mesmo e intercedeu por nós, pecadores. A intercessão. Muitas vezes nós podemos pedir por nós, mas temos que seguir os ensinamentos de Cristo, orar uns pelos outros, pedir pelos outros, interceder pela vida dos demais, por aqueles que sofrem, por aqueles que necessitam. Então Cristo, ele nos ensina que ele poderia pedir por ele mesmo, ele poderia deixar e dizer: não irei para a cruz, mas ele, por amor ao pecador, ele entrega a sua vida e ele intercede por nós, negou a si mesmo. E como aliança, como símbolo da aliança, como Melquisedeque, quando encontrou com Abraão, que trouxe pão e vinho, a mesma aliança com Cristo é o pão e o vinho. Abraão foi vencedor em suas guerras. Melquisedeque intercede por ele e pede a bênção do Altíssimo. Jesus Cristo, sumo sacerdote, intercede por nós, para que nós venhamos sermos mais do que vencedores. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala sobre essa dádiva de Cristo, que ele está junto ao Pai. Romanos capítulo 8, no versículo de número 31. Ele intercede por nós para que nós sejamos mais do que vencedores. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Ele está à direita do Pai e ainda intercede por nós. Nós temos que olhar para Cristo. As nossas orações, elas podem ser orações só pensando em nós mesmos. Se Jesus tivesse pensado só nele mesmo, nós não teríamos sido libertos. Se Abraão tivesse pensado só no bem-estar dele, ele não teria ido em guerra libertar o seu sobrinho. E quando ele volta, Melquisedeque, sumo sacerdote e rei de Salém, chamado Rei da Paz, Rei da Justiça, simbolizando Cristo. E Cristo, agora, ele poderia negar a si mesmo, ele poderia deixar e dizer: eu não vou, mas ele negou a si mesmo, ele não pensou em si mesmo, e intercede por nós, deu a sua vida por nós, fez uma aliança conosco, através do pão e do vinho, e nos abençoou, para que nós fôssemos mais do que vencedores. Nós que encontramos Cristo, nós que encontramos a luz, que encontramos o caminho, temos que interceder por aqueles que não conhecem, por aqueles que estão na ignorância, por aqueles que estão nas trevas, para que o Senhor venha ter misericórdia. Nós temos que pedir por salvação, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha nos conceder a bênção da salvação.
Então, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos? Jesus, ele veio nos resgatar da morte, do pecado, da condenação, e ele nos dá vitória. Nós somos mais do que vencedores. Quem nos separará do amor de Cristo? O que pode nos separar do amor de Cristo? O apóstolo, ele vai fazendo afirmação e fazendo perguntas. A tribulação, ou angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Será que essas coisas impediriam o amor de Cristo por nós? Ele intercede por nós. Quando ainda hoje ele vê nós fraquejarmos, ele está à direita do Pai e ele intercede por nós, para que venhamos voltar ao caminho, venhamos buscar a sua presença, venhamos orar uns pelos outros, venhamos buscar nele forças. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A intercessão por nós. Se nós estamos de pé, se nós podemos dizer que somos mais do que vencedores, é porque Jesus intercede por nós. Mas Ele pede também que nós venhamos entrar nessa guerra, nessa luta da oração. Interceder por aqueles que se desviaram do caminho. Interceder por aqueles que estão em trevas. Interceder por aqueles que são ignorantes no conhecimento da palavra. Que o Senhor venha ter misericórdia da nossa casa, dos nossos familiares. Que o Senhor venha ter misericórdia dessa nação. Por isso, a palavra do Senhor diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Orar é conversar com Deus, entrarmos nessa intercessão para que o Senhor venha sarar a nossa terra, venha sarar a nossa nação, venha salvar os nossos familiares, venha salvar o perdido, o caído, através da oração da intercessão. Então, nós devemos entrar na intercessão, interceder por esta nação, interceder pelo caído, interceder por aquele que está em trevas, aquele que está ignorante quanto às coisas de Deus, para que o Senhor tenha misericórdia, entrarmos juntamente com oração, para que haja cura, para que haja libertação. Que o Senhor te levante como intercessor, que o Senhor nos sustente como intercessor. Jesus, Ele não mediu esforços, Ele negou a si mesmo, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Que nesta noite, o Senhor desperte o desejo da oração em nossos corações. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê ânimo, para que possamos continuar orando e não desistir. Jesus poderia desistir, e nós também temos a tendência de desistir, mas pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus que está em nós, nada pode impedir o amor de Deus, e o amor de Deus é para que todos se salvem. Feche os teus olhos, se torne um intercessor, ore por aqueles que estão perdidos, ore por aqueles que estão desorientados, ore por esta nação, ore pela igreja, para que a igreja se fortaleça, que muitas almas
se rendam aos pés do Senhor. Que muitas vidas se rendam e confessem o nome do Senhor, descendo as águas em batismo, crendo e batizando e sendo salvo. Senhor, meu Pai, nos toma pelas tuas mãos, Senhor. Não nos deixe desanimar, não nos deixe parar, Senhor, da intercessão, Senhor, por aqueles que estão desorientados, por aqueles que se desviaram do seu caminho, por aqueles que enfraqueceram na jornada, por aqueles, Senhor, que foram dominados como Ló tinha sido dominado, foi levado cativo, e Abrão, ele vai ao encontro e enfrenta uma guerra, mas quando ele volta, Senhor, ele recebe o benefício da oração, o benefício da palavra de bendição sobre a vida dele. Que todos nós sejamos abençoados quando nos tornamos intercessores. Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor.